Olá, bora mergulhar hoje num verdadeiro gigante do nosso mercado, o fundo Maxi Renda, o famoso MXRF11. Saiu um anúncio recente sobre ele que mexe com a vida de um número impressionante de investidores. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. Para começar, vamos guardar bem este número aqui, 1,3 milhão. Sozinho ele já chama atenção, né? Mas o que será que ele significa nesse nosso universo de investimentos? E aqui está a resposta. Esse é o número de cotistas do MXRF11. É isso mesmo, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas investindo em um único fundo. Isso faz dele, de longe, o fundo imobiliário mais popular do Brasil. É muita gente, né? Bom, com tanta gente assim de olho, qualquer novidade vira notícia. Então, que anúncio foi esse que movimentou o mercado e a carteira de tanta gente? A resposta, como muitos já devem imaginar, está nos dividendos. O anúncio foi sobre aquele pagamento mensal, aquela renda passiva que todo investidor adora ver cair na conta. E o valor é esse aí, 10 centavos por cota. Foi exatamente esse o valor que o fundo anunciou que iria pagar para cada cota em carteira até a data de corte. E olha só que interessante, o ponto aqui não é nem só o valor em si, mas a consistência. Esse anúncio marcou o 10º mês seguido que o fundo paga exatamente 10 centavos por cota. Essa previsibilidade, essa constância é um dos maiores atrativos do MXRF11. Ok, mas de onde vem esse dinheiro todo mês? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que é, afinal, um FII de papel. O jeito mais fácil de entender é comparando. Pensa assim, o fundo de tijolo é dono do imóvel de verdade. Sabe, um shopping, um galpão logístico, um prédio de escritórios. Já o fundo de papel, que é o caso do MXRF11, não é dono do imóvel. Ele é dono de títulos de dívida ligados a esses imóveis. É como se ele fosse o banco que emprestou dinheiro para o setor imobiliário e agora recebe os juros. Então, a carteira do MXRF11 é recheada desses papéis, principalmente CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, são pacotes de dívidas do mercado imobiliário que pagam juros, e são esses juros que, no fim do mês, viram os dividendos na conta dos cotistas. E dá uma olhada em como essa carteira é montada. A maior parte dela, 76%, está atrelada ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso é super importante porque protege a maior parte dos rendimentos da queda da taxa Selic, por exemplo. Só uma fatia menor de 10% que acompanha o CDI, que aí sim é mais ligado à Selic. Certo, o pagamento foi anunciado, mas e aí? Como e quando esse dinheiro realmente aparece? Bom, existe todo um calendário para isso, tudo bem certinho. Vamos passar por essas datas. O anúncio e a chamada Datacom foram no mesmo dia, 30 de janeiro. Isso quer dizer o seguinte, quem terminou o dia com a cota na carteira garantiu o direito de receber. A partir do dia 2 de fevereiro, a data X, as cotas já foram negociadas sem esse direito ao dividendo. E, finalmente, o pagamento, o dinheiro na conta, caiu no dia 13 de fevereiro. Beleza, consistência é um ponto forte, a gente já viu. Mas e o desempenho? Como o MXRF11 se saiu em comparação com o resto do mercado de fundos imobiliários? Vamos dar uma olhada nos números. Vamos fazer uma conta simples. Se alguém tivesse investido R$ 1.000 no MXRF11 um ano atrás e reinvestido todos os dividendos, hoje teria R$ 1.192. Agora, se esses mesmos R$ 1.000 tivessem sido investidos no IFIX, que é o principal índice do setor, a referência do mercado, o valor seria maior, R$ 1.282. Ou seja, o fundo rendeu um pouco abaixo da média do mercado, o que pode ser um sinal de que o foco dele é mais em estabilidade do que em uma valorização explosiva. Olhando outros indicadores, a gente vê um dividend yield, que é o retorno só com dividendos, bem atrativo, acima de 13% nos últimos 12 meses. O P sobre VP, de 1,02, mostra que a cota está sendo vendida um pouquinho acima do seu valor patrimonial e, além disso tudo, a cota em si valorizou mais de 20% nesse período. Agora, se a gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a entender o porquê de tanta, mas tanta popularidade. No fim das contas, a estratégia do fundo parece bem clara. E para mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros, essa estratégia funciona. A palavra-chave aqui é consistência. A regularidade do pinga-pinga mensal parece ser o fator decisivo. Então, o grande recado aqui é esse. O sucesso do MXRF11 se apoia nesses dois pilares. Estabilidade e a previsibilidade de gerar uma renda todo santo mês.
É isso que atrai essa multidão de gente em busca de um fluxo de renda passiva mais tranquilo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Em um mercado que sobe e desce o tempo todo, cheio de surpresas, qual é o verdadeiro valor de algo que é previsível? Fica aí a reflexão. Até a próxima!